Você já se perguntou se Deus comete um erro? É importante perceber que cada movimento que Ele faz é intencional, inclusive nos guiando até a pessoa certa para você. Os planos de Deus são perfeitos e seu tempo é impecável. Pense em José e Maria. A história deles nos lembra que quando Deus decide que duas pessoas devem ficar juntas, Ele garantirá que seus caminhos se cruzem e se alinhem, não importando os obstáculos. Você já conheceu alguém e sentiu uma conexão instantânea e profunda, como se vocês estivessem destinados a estar na vida um do outro? Como você discerne se isso é obra de Deus? Deus está envolvido em cada detalhe das nossas vidas, grandes e pequenos. Ele se preocupa profundamente com seus relacionamentos e quer levá-lo à pessoa certa. Considere a alegria de estar com a pessoa que Deus destinou para você. Parece uma explosão de felicidade em seu coração. A história de Ruth e Boaz é um exemplo claro de como Deus une as pessoas. Imagine Boaz quando viu Ruth pela primeira vez. Se ele tivesse perdido aquele momento, sua vida teria sido muito diferente. O plano de Deus estava em ação, unindo-os para um propósito maior. Quando Deus quiser que você esteja com alguém, Ele criará oportunidades para que seus caminhos se cruzem. Você pode se sentir inseguro, mas Deus sabe o que é melhor para você. Ele não o levará a um relacionamento prejudicial. Confie que o plano dele é para o seu bem, porque Ele o ama profundamente. A orientação de Deus é clara quando estamos em sintonia com sua vontade. Ele orquestra reuniões, conversas e eventos que se alinham com seu propósito. Esta orquestração divina é evidente na maneira como Ele uniu Ruth e Boaz. Boaz não tropeçou em Ruth por acidente. Fazia parte do plano perfeito de Deus. Imagine perder uma bênção tão significativa por causa de dúvida ou hesitação. Reflita sobre suas próprias experiências. Você já se sentiu atraído por alguém? Como se fosse guiado por uma força maior que você? Esta poderia ser a maneira de Deus direcionar você para a pessoa que Ele escolheu para você. Seu envolvimento em nossas vidas é complexo e intencional. Ele deseja que experimentemos a plenitude do amor que Ele planejou. Nos relacionamentos é crucial buscar a direção de Deus. Ore por sabedoria e clareza. Peça a Deus para revelar seu plano para você e confie em seu tempo. Às vezes iniciamos relacionamentos sem buscar sua orientação, o que causa tristeza e confusão. Mas quando esperamos em Deus e seguimos sua liderança, encontramos paz e realização. O plano de Deus para os seus relacionamentos faz parte do seu plano maior para a sua vida. Ele conhece os desejos do seu coração e da pessoa que irá complementar a sua jornada. Não se trata apenas de encontrar alguém para preencher um vazio, mas de conhecer a pessoa que caminhará com você na fé, o apoiará e crescerá com você. Imagine a beleza de um relacionamento baseado na orientação de Deus. Não se trata apenas de atração mútua, mas de uma conexão espiritual profunda. É sobre estar com alguém que incentiva a sua fé, ora com você e busca juntos a vontade de Deus. Quando Deus está no centro do seu relacionamento, isso transforma a maneira como você vê e experimenta o amor. Não se trata mais de ganho pessoal, mas de cumprirmos juntos o propósito de Deus. Esse tipo de amor é paciente, gentil e duradouro. É um amor que reflete o amor de Deus por nós. Então, ao considerar seus relacionamentos, lembre-se de que Deus tem um plano. Ele está guiando você em direção à pessoa que Ele escolheu para você. Confie em sua sabedoria, busque sua orientação e seja paciente. O tempo de Deus é perfeito e seus planos são sempre para o seu bem. Considere os momentos em que você continua encontrando a mesma pessoa. Pode parecer mera coincidência, mas e se for mais que isso? Deus entende a importância de conhecer alguém profundamente antes de formar um vínculo duradouro. Em Amós capítulo 3, versículo 3, diz: caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso significa que encontros repetidos podem ser a maneira de Deus criar oportunidades para conversas e conexões significativas. Os planos de Deus são perfeitos mesmo quando não são imediatamente claros para nós. Com tempo e fé, as coisas começam a fazer sentido. Você pode encontrar a mesma pessoa em vários lugares,
como eventos da igreja, na biblioteca ou durante suas atividades diárias. Estes não são eventos aleatórios, mas compromissos divinos estabelecidos por Deus. Quando você percebe esses encontros recorrentes, é um sinal de que Deus está ativamente envolvido em uni-los. O plano de Deus para você envolve mais do que apenas crenças compartilhadas. Antes de conhecer minha esposa, pensei ter encontrado em outra mulher que compartilhava minha fé. Porém, com o passar do tempo, ficou evidente que Deus tinha caminhos diferentes para nós. A fé compartilhada é importante, mas não é o único fator no plano de Deus para o seu relacionamento. Reflita sobre a ideia de que Deus pode estar orquestrando essas reuniões para garantir que você encontre a pessoa certa. Ele sabe como é crucial que duas pessoas compartilhem não apenas a fé, mas também valores, objetivos e caminhos de vida. Quando você continua encontrando a mesma pessoa e sente uma conexão, é a maneira de Deus guiá-lo. Confie em seu tempo e em seus caminhos. Imagine encontrar alguém repetidamente em lugares diferentes. Cada encontro é uma oportunidade de aprender mais um sobre o outro, de ver se seus valores estão alinhados e de construir uma base para um relacionamento forte. Deus é meticuloso em seus planos, e esses momentos fazem parte de sua estratégia para unir você à pessoa que complementa a jornada de sua vida. É importante ficar aberto a esses sinais e confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Quando você continuar vendo a mesma pessoa, considere isso uma dica divina. Participe de conversas, explore interesses comuns e veja para onde Deus está levando você. Esses encontros são a maneira de Deus garantir que você tenha a oportunidade de formar um relacionamento significativo e duradouro. Os métodos de Deus podem ser misteriosos, mas são sempre intencionais. Ele sabe que seus relacionamentos moldam seu futuro e assume um papel ativo ao trazer as pessoas certas para a sua vida. Confie em seu processo, tenha fé em seus planos e esteja aberto às possibilidades que Ele cria. Então, da próxima vez que você encontrar alguém repetidamente, considere isso um sinal de Deus. Ele está orquestrando esses momentos para ajudá-lo a se conectar com a pessoa certa. Preste atenção a essas configurações divinas, aproveite as oportunidades que elas trazem e confie que a mão de Deus o está guiando em direção à pessoa com quem você deveria estar. Construir um relacionamento com base na fé compartilhada é vital para um casamento forte e duradouro. A sabedoria de Deus garante que você veja essa verdadeira compatibilidade antes de se comprometer ainda mais. Ele quer que você tenha certeza absoluta de que a pessoa que Ele colocou em sua vida é a pessoa certa. A Bíblia ensina em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá a luz com as trevas? Estar com alguém que compartilha sua fé pode ser uma fonte de grande força. Isso nutre sua fé e aproxima vocês dois de Deus. Quando duas pessoas destinadas a ficarem juntas se unem, há um tipo especial de paz que preenche seu coração. Esta paz, descrita em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É um profundo sentimento de retidão. Saber que a pessoa que Deus escolheu para você compartilha seus valores fundamentais traz uma paz que o mundo não pode oferecer. É uma sensação inegável de conforto e facilidade. O caminho para encontrar o seu parceiro destinado nem sempre é reto, mas o Espírito Santo é o seu guia. Ele pode falar com você através de uma voz mansa e delicada, um aviso gentil que lhe garante: não temas, você está no caminho certo. O Espírito Santo é a bússola, apontando você para o plano de Deus. Às vezes a jornada pode parecer incerta, mas essas provações têm como objetivo refinar você. Eles ensinam paciência, fé e perseverança. Quando você encontrar aquele que Deus tem para você, toda luta e todo teste farão sentido. Você verá que eles estavam preparando você para um relacionamento que honra a Deus. É importante confiar no tempo de Deus. Ele sabe o que é melhor para você e trará a pessoa certa para a sua vida quando ambos estiverem prontos. Confie que Deus é perfeito e que Ele está trabalhando nos bastidores para uni-lo à pessoa que caminhará com você na fé. Concluindo,
O plano de Deus para o seu relacionamento é de harmonia e alinhamento espiritual. Ele quer que você experimente uma parceria onde ambos os indivíduos apoiem o crescimento espiritual um do outro. Seguindo sua liderança e ouvindo o Espírito Santo, você encontrará a paz e a alegria que advém de estar com a pessoa que Deus escolheu para você. Lembre-se de que as intenções de Deus para os seus relacionamentos são sempre para o seu bem. Ele está guiando você para um futuro cheio de amor, fé e respeito mútuo. Permaneça comprometido com sua palavra e você encontrará aquela pessoa especial que Ele preparou para você. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus prepara alguém especial para você, nem sempre é uma proclamação em voz alta ou um sinal direto. Em vez disso, Ele planta um desejo profundo em seu coração, um amor que o atrai para essa pessoa. Muitas vezes essa conexão divina acontece em lugares onde você se aproxima de Deus, talvez na igreja ou durante momentos de reflexão espiritual. Talvez você encontre essa pessoa em um ambiente inesperado e, quando isso acontecer, a conexão será inegavelmente forte. Essa é a maneira que Deus tem de unir duas almas, quer vocês se conheçam há anos ou estejam apenas começando a construir um relacionamento. A parte importante não é como ou quando vocês se encontram, mas o vínculo que se forma. O tempo de Deus é perfeito. Mesmo que pareça que está demorando muito para encontrar seu parceiro, confie que Ele está trabalhando nos bastidores. Quando você encontrar a pessoa certa, haverá uma compreensão e um apoio que você nunca experimentou antes. Ela celebrará suas vitórias, o apoiará nos momentos difíceis e incentivará seu crescimento na fé e no caráter. É fundamental permanecer paciente e fiel. Passe algum tempo em oração e mergulhe na palavra de Deus, buscando sua orientação. Os planos de Deus são sempre perfeitos e Ele sabe exatamente do que você precisa. Ao seguir seu caminho, Ele trará a pessoa certa para a sua vida no momento certo. Lembre-se de que o seu futuro cônjuge também é um cristão, alguém que caminha com Deus e compartilha de sua fé. Essa base espiritual compartilhada é fundamental para um casamento forte e duradouro. Quando vocês dois se comprometem a seguir a vontade de Deus, nenhum obstáculo pode impedir sua união. Seu casamento será um testemunho do amor e da fidelidade de Deus. Confie no tempo de Deus e em seu plano para você. Ele está preparando você e seu futuro cônjuge para um casamento abençoado e centrado. Quando chegar a hora certa, vocês se unirão e glorificarão a Deus e cumprirão o propósito dele para suas vidas. Um sinal poderoso de que Deus está preparando alguém especial para você é quando há um amor genuíno e sincero entre vocês dois. Esse tipo de amor não se trata apenas de sentimentos, trata-se de compromisso, renúncia e uma jornada compartilhada na fé. Deus deseja que seu relacionamento seja centralizado nele e em seus ensinamentos. Ele quer que o seu casamento seja um reflexo do amor dele, e Ele o orienta a fazer escolhas sábias que se alinhem à vontade dele. Deus nos concede a liberdade de escolher nossos parceiros, refletindo o seu desejo de que amemos de boa vontade e com alegria. Essa liberdade é uma dádiva que nos permite buscar um cônjuge que compartilhe nossa fé e nossos valores. Se Deus ditasse todas as nossas escolhas, perderíamos a conexão pessoal e o crescimento que advém de tomarmos nossas próprias decisões. Mesmo quando vacilamos em nossos relacionamentos, a graça de Deus está lá para nos ajudar a nos recuperar e nos fortalecer. Quando você encontra um parceiro que é um crente devoto, que o ama e o valoriza e que apoia a sua jornada espiritual, pode ter certeza de que Deus abençoará a sua união. É fundamental lembrar que, embora Deus nos dê o livre-arbítrio, Ele também fornece orientação e sabedoria para nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Ele não nos força, mas coloca os desejos certos em nosso coração, conduzindo-nos a relacionamentos que o honram. Entretanto, se você sentir que seu relacionamento não está alinhado com a vontade de Deus, é importante reconsiderar antes de se comprometer com o casamento. Deus nunca impõe sua vontade sobre nós.
Em vez disso, ele nos incentiva a tomar decisões que nos levarão a bênçãos e realizações. Toda escolha que fazemos tem consequências, e mesmo quando nos desviamos, o amor de Deus permanece firme, oferecendo-nos um caminho de volta a Ele. O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 2, nos lembra que não devemos continuar no pecado, esperando que a graça cubra nossos erros indefinidamente. Isso significa que devemos ser deliberados em nossas decisões, escolhendo um parceiro que não apenas nos ame, mas também apoie o nosso crescimento espiritual. Seu cônjuge deve ajudá-lo a viver o propósito divino para sua vida, sendo um parceiro na fé e na devoção. Por fim, a pessoa que Deus preparou para você será alguém comprometido com você e com Deus. Esse parceiro caminhará ao seu lado na fé, ajudando-o a crescer espiritualmente e a cumprir o plano de Deus para sua vida. Confie na orientação de Deus, abrace a liberdade que Ele lhe dará e escolha um parceiro que reflita o amor e a graça dele. Deus tem uma maneira especial de prepará-lo para o casamento. Reconheça que Deus geralmente trabalha de duas maneiras distintas ao lhe mostrar seu parceiro de vida. Ele pode direcioná-lo de acordo com a sua perfeita vontade ou dar a você a liberdade de escolher alguém cujas qualidades estejam de acordo com você. Independentemente da abordagem, a mão de Deus está sempre presente, guiando-o em direção à pessoa certa para se casar e amar. Deus tem uma maneira distinta de falar com seus filhos. Quando Ele quiser revelar a pessoa que preparou para você, Ele o fará de forma inequívoca. Como aconselha 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, você não deve duvidar quando Deus lhe indicar seu futuro cônjuge. Mantenha-se ancorado em sua fé e apegue-se às promessas dele. Às vezes, se Deus não lhe mostrar com quem você deve se casar, isso pode significar que Ele ainda está trabalhando em sua preparação. Esse período é crucial para o crescimento pessoal e a maturidade espiritual, indicando que você precisa de mais tempo para se preparar para o compromisso do casamento. Quando Deus lhe mostra quem será seu cônjuge, Ele garante que essa revelação seja clara para ambas as partes. Deus não é um Deus de confusão. Ele traz clareza e confirmação para ambos os corações envolvidos. Além disso, Deus plantará um amor profundo e duradouro entre você e o seu futuro cônjuge. Esse amor os ajudará a apoiar e valorizar um ao outro em todos os desafios da vida. Deus o unirá a alguém que incentive seu crescimento espiritual, complemente sua personalidade e o ajude a superar suas fraquezas. Também é importante observar que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes você pode se sentir ansioso ou impaciente, mas confie que Deus sabe quando você está pronto. Ele não apenas lhe mostrará com quem se casar, mas também preparará seu coração e sua mente para essa união sagrada. A escolha de Deus será alguém que se encaixará perfeitamente nos planos dele para a sua vida, melhorando sua jornada e fortalecendo sua fé. Em essência, Deus estará envolvido em cada etapa da preparação para um casamento feliz. Mantenha-se vigilante, confie no tempo dele e permaneça aberto às formas como ele se comunica. Seu futuro cônjuge é uma parte importante do plano de Deus, criado para ajudá-lo a crescer na fé e no amor. Quando Deus revelar essa pessoa a você, será uma experiência profunda e positiva, sem deixar espaço para dúvidas. O processo de Deus de mostrar seu cônjuge não se trata apenas de encontrar um parceiro para a vida, mas também de moldá-lo na pessoa que Ele quer que você seja. Essa jornada exige paciência, fé e um coração aberto. Confie em sua sabedoria e quando chegar a hora certa, Ele o guiará até a pessoa que é perfeitamente adequada para você. Alguém que caminhará com você em fé e amor, cumprindo o propósito de Deus para suas vidas juntos. Muitas vezes a pessoa que Deus tem em mente para você pode já ser um amigo ou alguém que você conhece bem. Você não precisa de vários sinais para entender a vontade de Deus em relação ao seu futuro cônjuge. Uma única confirmação do Espírito Santo pode ser suficiente. Saber com quem Deus quer que você se case não se trata apenas de identificar a pessoa certa,
Trata-se de estar preparado. Enquanto Deus está preparando alguém para você, Ele também está trabalhando em você, moldando-o e edificando-o de todas as formas necessárias. Como cristão, é vital estar sintonizado com a voz e a direção de Deus. Esse discernimento vem por meio da oração dedicada e do estudo da palavra de Deus. Ao esperar pacientemente em suas promessas, você pode confiar que Ele não falhará com você. É essencial ter uma fé forte e acreditar que Deus é seu guia definitivo para encontrar o cônjuge que você realmente deseja. Portanto, apegue-se a Deus em oração e mergulhe em sua palavra. Ele promete nunca nos abandonar. Tudo o que você pedir em nome de Jesus, inclusive a escolha de um cônjuge, Deus responderá de acordo com a vontade dele. Não confie em atalhos nem deixe que suas emoções conduzam suas decisões. Em vez disso, entregue-se totalmente à orientação de Deus e Ele preparará o parceiro perfeito para você. Deus nunca falhou antes e cumprirá seu propósito para sua vida. Por que Deus permite que seu coração se importe tão profundamente com alguém, mesmo que você não esteja em um relacionamento com essa pessoa no momento? Vamos explorar 4 motivos. Primeiro motivo: Deus pode estar plantando esses sentimentos profundos em seu coração porque você e essa pessoa estão destinados a ficar juntos no futuro, mas não agora. É importante lembrar que os sentimentos mútuos são cruciais para qualquer relacionamento. Se ambas as partes não tiverem o desejo de ficar juntos, isso é uma indicação clara de que não é para ser. Entretanto, ter sentimentos fortes por alguém não garante um futuro juntos. É apenas uma parte do que é necessário para que um relacionamento floresça. Talvez a outra pessoa não compartilhe seus sentimentos no momento, mas ela pode mudar com o tempo. Há inúmeros casos em que isso aconteceu, portanto, não perca as esperanças ainda. É essencial entender que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes, Ele permite que vivenciemos emoções profundas por alguém para nos preparar para um relacionamento futuro. Esse período de espera pode ser um momento de crescimento e preparação para ambos os indivíduos. É durante esse período que Deus nos molda nas pessoas que precisamos ser um para o outro. Confie no plano de Deus e em seu tempo perfeito, mesmo quando ele não estiver alinhado com os nossos próprios desejos. Além disso, cuidar profundamente de alguém pode ser um teste para sua fé e paciência. Deus pode estar usando essa experiência para fortalecer sua confiança nele. Quando aprende a confiar em Deus e no tempo dele, você desenvolve um relacionamento mais profundo com ele, o que é fundamental para qualquer relacionamento futuro. Esse período de espera e confiança também pode ajudá-lo a desenvolver uma compreensão mais clara do que você realmente precisa em um parceiro ou uma parceira. Além disso, sentimentos profundos por alguém também podem lhe ensinar sobre amor e altruísmo. O verdadeiro amor é paciente e bondoso, conforme escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Quando nos importamos profundamente com alguém, aprendemos a colocar as necessidades dessa pessoa antes das nossas, a orar pelo bem-estar dela e a torcer para sua felicidade, mesmo que isso signifique não estarmos juntos no momento. Esse amor altruísta é um reflexo do amor de Cristo por nós e é uma lição importante em qualquer relacionamento. É possível que Deus esteja usando esse tempo para revelar mais sobre seu próprio coração e desejos. Às vezes achamos que sabemos o que queremos, mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele pode estar lhe mostrando quais qualidades você realmente valoriza em um parceiro, ou ajudando a entender suas próprias emoções mais profundamente. Essa autoconsciência é fundamental para construir um relacionamento saudável e centralizado em Cristo no futuro. Confie no plano de Deus e em seu tempo perfeito, sabendo que Ele tem um propósito para tudo, até mesmo para as suas emoções mais profundas. Segundo motivo,
Deus permite que você se importe tanto com alguém que às vezes isso pode ser doloroso. Isso geralmente acontece porque você não protegeu totalmente seu coração. Embora amar profundamente possa trazer alegria, também pode trazer tristeza. Isso não é necessariamente ruim. Sentir dor por alguém de quem gostamos faz parte do amor. Mas há momentos em que poderíamos evitar dores de cabeça desnecessárias se prestássemos atenção aos avisos de Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar seu coração significa ser sábio em relação a quem e como você ama. Isso não significa se fechar completamente. Significa não se apressar em assumir compromissos ou depositar muita confiança em alguém que ainda não provou ser digno de confiança. O amor deve crescer a partir do respeito e da compreensão mútuos, não de ilusões ou desejos. Se você se sentir magoado por ter dado seu coração a alguém que não o tratou bem ou não o quis, é importante buscar a ajuda de Deus para se curar. Leve sua dor a Ele em oração. Peça perdão se você colocou outra pessoa antes dele ou não guardou seu coração como deveria. Entregue seu coração de volta a Deus. Ao fazer isso, você o estará entregando àquele que realmente se importa com você. Em suas mãos, seu coração encontrará paz e cura. Você não ficará preso a uma dor constante por causa dessa pessoa, porque seu coração está onde pertence, com Deus. Deus usa essas experiências para nos ensinar e para nos aproximar dele. É um lembrete de que nosso coração é precioso e deve ser entregue a alguém que o valorize como Deus o valoriza. Não deixe que essa dor seja em vão. Deixe que ela o guie para amar com sabedoria e confiar no plano de Deus para os seus relacionamentos. Lembre-se de que Ele sabe o que é melhor para você e está sempre presente para guiá-lo, confortá-lo e curá-lo. Terceiro motivo. Deus despertou seu coração para se importar tão profundamente com essa pessoa porque Ele quer que você faça brilhar a luz dele na vida dela. Não se trata de tentar converter alguém por meio de namoro, uma prática muitas vezes chamada de namoro missionário, contra a qual a Bíblia desaconselha devido aos perigos de se estar em um jugo desigual. Mas Deus pode colocar um não crente em seu coração para que você seja um exemplo do amor e da verdade dele. Considere o seguinte: Deus pode usar sua compaixão e suas ações para mostrar seu amor a alguém que ainda não conhece. Se essa pessoa eventualmente vier a ter fé, qualquer relacionamento amoroso em potencial deve ser um pensamento secundário, não seu motivo principal. Seu foco deve estar no estado atual dessa pessoa e no seu papel de refletir Cristo para ela. Há também ocasiões em que Deus reúne dois cristãos por um período específico. Esses relacionamentos podem ser cruciais para o crescimento e o apoio mútuos. Nem todo relacionamento tem a intenção de durar a vida inteira, e isso faz parte do plano de Deus. Os relacionamentos sazonais podem ser fundamentais para nos moldar e nos preparar para os propósitos futuros. Eles não são fracassos, mas sim degraus em nossa jornada espiritual. É essencial confiar no plano abrangente de Deus. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mantenha sua fé ancorada nele e deixe que sua orientação conduza seus passos. Quando você segue o caminho de Deus, até mesmo relacionamentos temporários podem ter impactos duradouros em seu crescimento espiritual e propósito de vida. Quarto motivo. Deus colocou esse profundo cuidado por alguém em seu coração porque o amor, mesmo com suas dores, é um dom divino que vale a pena experimentar. Quando enfrentamos uma dor no coração, especialmente em um relacionamento, é natural que nos perguntemos por que suportamos essa dor. Em termos teológicos, a resposta é direta. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. Embora isso possa parecer abstrato ou distante,
É fundamental entender que nossas lutas cotidianas fazem parte de um quadro maior que reflete a glória de Deus. Vamos detalhar um pouco mais, porque essa resposta muitas vezes não ressoa emocionalmente. Uma razão para isso é o fato de não compreendermos totalmente o que significa glorificar a Deus. É mais do que um conceito, é um estilo de vida. Glorificar a Deus é espelhar sua essência, viver de forma que demonstre seu amor e verdade. Isso envolve amar como Ele ama, o que inclui amar aqueles que talvez não nos amem de volta. Pense nisso. O amor de Deus é incondicional e implacável. Ele ama todos nós, mesmo aqueles que o rejeitam. Ao nos esforçarmos para refletir a imagem de Deus, também nos encontraremos amando pessoas que nem sempre retribuem. Isso faz parte da incorporação do amor de Deus no mundo. Agora, aqui está o incentivo. Se você continuar a amar com o tipo de amor de Deus, com o tempo, você se conectará com a pessoa que Deus planejou para você. Assim como Deus tem um povo, uma igreja que o ama, você também encontrará alguém que ame você. É uma questão de paciência e perseverança, permanecendo fiel ao caminho que Deus estabeleceu para você. Lembre-se de que o amor é um reflexo do coração de Deus. Quando você ama alguém profundamente, mesmo com dor, está participando de um ato divino. Não é fácil e nem sempre é correspondido, mas é poderoso. Essa jornada de amor, marcada tanto pela alegria quanto pela dor, nos molda e nos torna melhores reflexos da imagem de Deus. É por meio desse processo que crescemos, aprendemos e, por fim, glorificamos a Deus. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele vê o quadro geral que muitas vezes não conseguimos ver. O amor que você dá, mesmo quando não é retribuído, nunca é desperdiçado. Ele constrói seu caráter, fortalece seu espírito e prepara para a pessoa certa que apreciará e retribuirá seu amor no tempo perfeito de Deus. O propósito de Deus, ao permitir que você se preocupe tanto com alguém, é moldá-lo à sua semelhança. A dor que você sente faz parte do processo de se tornar mais parecido com Cristo, que amou incondicionalmente. Mantenha-se firme em sua fé. Continue amando como Deus ama e confie que, no tempo perfeito dele, você encontrará a pessoa que o amará com a mesma intensidade. Quando você sente saudades de alguém e se pergunta se esse desejo vem realmente de Deus, ou apenas dos seus próprios sentimentos, há alguns sinais claros a serem observados. Aqui estão 5 pontos para ajudá-lo a discernir se o seu desejo é dado por Deus. Número 1. O seu desejo está alinhado com os princípios e mandamentos bíblicos? Quando Deus planta um desejo em seu coração, isso sempre te levará à justiça. Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos diz: Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se os seus sentimentos por alguém estão te direcionando para ações e comportamentos que honram a Deus, isso é um forte indicador de que esse desejo vem dele. Por outro lado, se esse desejo te empurra para caminhos pecaminosos, isso é um sinal de alerta. Por exemplo, desejar alguém que não compartilha a sua fé contradiz o mandamento bíblico de estar em julgo desigual, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Da mesma forma, se o seu desejo te leva à imoralidade sexual, isso claramente desagrada ao Senhor e você pode ter certeza de que não vem de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 16: Pelos seus frutos os reconhecereis. Um desejo de Deus produzirá bons frutos em sua vida: paz, alegria, paciência, bondade, domínio próprio. Se insistir em um relacionamento com essa pessoa te traz turbulência, ansiedade, ou leva você a comprometer seus valores, então provavelmente esse relacionamento não vem de Deus. Por outro lado, se traz crescimento, aproxima você de Deus e promove virtudes com paciência e bondade, é mais provável que seja um desejo colocado por Deus em seu coração.
Número 2. Busque a confirmação por meio de oração e conselhos sábios. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quando você não tiver certeza sobre seus sentimentos, ore sinceramente pela orientação de Deus. Além disso, busque conselhos de mentores piedosos e confiáveis, que possam fornecer visões objetivas. Deus muitas vezes usa outras pessoas para confirmar a sua vontade para nós. Se aqueles ao seu redor que andam próximos a Deus afirmam seus sentimentos e veem a mão de Deus nisso, pode ser um sinal positivo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Deus é perfeito, e um desejo dele muitas vezes se alinhará com o plano perfeito dele para a sua vida. Se você se sentir apressado ou pressionado, pode ser aconselhável fazer uma pausa e refletir. Os desejos dados por Deus são frequentemente acompanhados por uma sensação de paz e paciência, sabendo que Ele está no controle e que seu tempo é o melhor. Número 3. Preste muita atenção nas portas que Deus está abrindo em sua vida. Quando o caminho para buscar um relacionamento é claro e desimpedido, isso é um sinal poderoso de que Deus pode estar guiando os seus desejos. Você pode sentir uma atração forte, boa e até de Deus por alguém. Uma pessoa que ama ao Senhor, incentiva seu crescimento espiritual e se enquadra em muitos de seus ideais. Mas é essencial discernir se esse desejo vem realmente de Deus ou apenas das suas próprias emoções. Mesmo quando seus sentimentos são fortes e parecem estar alinhados com os valores bíblicos, Deus ainda pode dizer não ou ainda não, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele pode ter um plano diferente, uma pessoa melhor ou um momento diferente em mente, assim como na vida de Paulo, que tinha um desejo sincero de pregar na Bitínia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Em vez disso, ele foi levado a Troade, onde a porta estava aberta para o seu ministério. Isso está escrito em Atos capítulo 16. O seu desejo, o desejo de Paulo, era bom, mas não era a vontade de Deus naquele momento. Quando Deus abriu a porta em Troade, Paulo sabia que era ali que ele deveria estar. Da mesma forma, se o seu desejo por alguém vier de Deus, Ele abrirá o caminho e abrirá as portas necessárias para que esse relacionamento floresça. Haverá uma sensação de paz e alinhamento nas circunstâncias que cercam o seu relacionamento. Você descobrirá que as coisas se encaixam naturalmente, sem forçar ou manipular as situações para atender às suas esperanças. Essa orquestração divina é uma pista de que Deus está por trás do seu desejo, trabalhando tudo junto para o seu bem e para a sua glória. Imagine que você está navegando em um labirinto e cada curva leva a um beco sem saída, exceto um caminho que se abre sem esforço diante de você. É assim que a orientação de Deus muitas vezes funciona em nossas vidas. Ele fecha algumas portas e abre outras, nos levando para onde deveríamos estar. Então, se você descobrir que o seu desejo por uma pessoa em particular é atendido com portas abertas e com as bênçãos de Deus, isso é uma forte indicação de que o seu desejo está alinhado com a vontade dele. Por outro lado, se você constantemente se depara com obstáculos, se sente inquieto ou tem que comprometer seus valores para ir atrás de alguém, pode ser um sinal de que esse desejo não vem de Deus. Confie no tempo dele e nos planos dele, pois eles são sempre perfeitos. Ele conhece seu coração e seus desejos para o futuro. E se você permanecer paciente e fiel, Ele revelará a pessoa certa e o caminho certo para você. Número 4. Se o seu foco principal é apenas o que você pode obter com um relacionamento, talvez seja a hora de reavaliar. É verdade que é natural querer alguém que te faça feliz, mas quando Deus é quem guia seu coração, você encontrará uma razão mais profunda para estar com essa pessoa. Você também estará ansioso para derramar amor e apoio em suas vidas. É uma questão de equilíbrio, onde vocês dois se elevam. Imagine essa pessoa como uma parceria em que ambos os parceiros estão constantemente zelando pelo bem-estar um do outro.
Quando seu desejo por alguém é dado por Deus, você desejará vê-lo prosperar e ser feliz, tanto quanto deseja para si mesmo. Você sentirá um chamado para oferecer a essa pessoa o amor e o apoio que merece, o que naturalmente leva a um compromisso mais forte. Pense dessa forma: uma amizade não pode ser suficiente para conter o amor que você deseja dar. Seu coração transborda de cuidado e apoio, e você percebe que somente um relacionamento mais profundo e comprometido pode expressar plenamente esse amor. Isso é um lindo sinal de que Deus está empurrando você para algo mais significativo. Agora, vamos ser claros: isso não significa que todo desejo ou toda atração forte venha de Deus. Precisamos ser cuidadosos e orar, mas quando o seu desejo de estar com alguém é mais do que apenas a sua própria felicidade, quando se trata de realmente querer abençoar essa pessoa e apoiá-la, isso é um forte indicador de que Deus está trabalhando. Portanto, ao buscar compreender seus sentimentos, reserve um momento para refletir sobre seus motivos. Você é movido por desejos egoístas? Ou existe um amor genuíno e inspirado por Deus que te empurra para essa pessoa? Peça a Deus clareza e orientação. Ele é fiel e revelará as verdadeiras intenções do seu coração. Não se esqueça, o amor de Deus é altruísta, puro e busca sempre o melhor para os outros. Quando o seu desejo reflete esse amor, isso é uma bela pista de que pode vir de Deus. Mantenha seu coração aberto à liderança dele e confie que ele te guiará até a pessoa certa em seu tempo perfeito. Número 5. Quando o seu desejo por alguém se alinha com o seu crescimento espiritual e fortalece o seu relacionamento com Deus, isso é uma pista significativa de que esse desejo vem de Deus. Nossas conexões impactam profundamente a nossa jornada da fé. As pessoas de quem nos rodeamos podem reforçar ou dificultar a nossa caminhada com Deus. Se esse relacionamento encoraja o seu crescimento espiritual, é uma forte indicação de que foi ordenado por Deus. Pense nisso. Quantas vezes você notou que sua paixão por Deus vacilou quando você passou tempo com pessoas que não compartilham sua fé e seus valores? Isso não é uma coincidência. Deus entende que nossos relacionamentos humanos são fundamentais para a nossa saúde espiritual. É por isso que a Bíblia nos instrui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Imagine sua vida como um jardim. As pessoas que você deixa entrar em sua vida podem ser como as águas ou a luz do sol, ajudando você a crescer e florescer em sua fé. Ou podem ser como ervas daninhas, sufocando o seu crescimento espiritual. Quando Deus coloca um desejo por alguém em seu coração, muitas vezes é porque essa pessoa te ajudará a se aproximar dele. Essa pessoa irá te inspirar a orar ainda mais, ler mais a Bíblia e viver a sua fé com mais intrepidez. Reflita sobre isso. Será que o seu desejo por essa pessoa está aproximando você de Deus? Você sente mais ansioso para mergulhar nas Escrituras, mais motivado para frequentar a igreja ou mais apaixonado por viver a sua fé? Se sim, estes não são apenas sentimentos, são toques divinos. Deus usa nossos relacionamentos para nos aproximar dele, e quando um relacionamento tem esse efeito, isso é um sinal de que ele vem de Deus. Por outro lado, se você perceber que o seu desejo por alguém te afasta de Deus, fazendo com que você ignore as orações, negligencie o estudo da Bíblia ou comprometa os seus valores, então é muito provável que esse desejo não venha de Deus. Um relacionamento que te afasta da presença de Deus é um relacionamento que precisa ser reavaliado. Em essência, os relacionamentos projetados por Deus são como ferro para afiar, conforme descrito em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Eles impulsionam você em direção aos seus objetivos espirituais e fazem de você um melhor seguidor de Cristo. Portanto, preste atenção em como essa pessoa impacta a sua fé. Ela desafia você a ser melhor, incentiva você a permanecer comprometido com suas disciplinas espirituais e caminham ao seu lado em sua busca pela retidão. Ao buscar alguém que ajude e não atrapalhe sua caminhada com Deus, você está se alinhando com a vontade do Todo-Poderoso.
Lembre-se, um relacionamento que vem de Deus sempre te levará de volta a Ele, enriquecendo sua jornada espiritual e te atraindo mais profundamente para o amor de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você conheceu alguém que faz seu coração disparar, alguém que você acredita ser o par perfeito, mas parece que tudo conspira contra a sua história de amor? Talvez essa pessoa não responda tão bem quanto você gostaria, ou talvez o momento pareça errado. Em momentos como estes, é fácil ficar desanimado, mas estou aqui para te lembrar de que o plano de Deus para a sua vida amorosa é muito mais complexo e bonito do que você pode imaginar. O amor nem sempre é simples. Às vezes, parece que você é o único que se esforça, o único que tenta fazer as coisas funcionarem. É como jogar uma bola contra a parede, esperando que ela volte, mas ela simplesmente cai e fica parada. Quando você está constantemente entrando em contato, verificando, e seus esforços são recebidos com silêncio, é fácil se perguntar se isso tudo vale a pena. Mas não deixe isso te desencorajar. Lembre-se, o tempo de Deus é impecável. Pense nisso. Por que Deus permitiria que você abrigasse sentimentos tão fortes por uma pessoa se não houvesse um propósito por trás disso? Às vezes, devemos enfrentar essas provações para fortalecer nosso caráter e nossa fé. Nem sempre se trata de gratificação imediata. Deus muitas vezes usa esses momentos para nos moldar, para nos preparar para o lindo futuro que Ele tem reservado. Você já se conectou com alguém instantaneamente, mas descobriu que o momento não era o certo? É como conhecer o amor da sua vida em um navio que está afundando. Tudo é perfeito, exceto as circunstâncias. É aqui que entra a fé. Confie que o tempo de Deus é perfeito. Se essa pessoa deve estar em sua vida, nada impedirá que isso aconteça. Lembre-se, Deus não está limitado ao nosso conceito de tempo. Ele transcende isso. A frustração que você sente agora pode ser a maneira de Deus te dizer para esperar, para ser paciente. Os planos dele para você foram traçados muito antes de você nascer e são mais perfeitos do que você pode imaginar. Como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo lindo no seu devido tempo. Sua história de amor não é exceção, mas compreender a vontade de Deus pode ser um desafio, especialmente quando parece entrar em conflito com os nossos desejos. Mas veja o que nos lembra Efésios capítulo 1, versículo 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Isso significa que o plano de Deus para você, incluindo os seus relacionamentos, foi elaborado com sabedoria divina. Às vezes, o que parece ser uma oportunidade perdida é, na verdade, proteção ou preparação de Deus. Talvez este momento seja para você crescer, para se tornar a pessoa que precisa ser para esse relacionamento futuro. Deus pode estar usando esse período para refinar seu caráter, para te ensinar paciência ou para te ajudar a aprender o valor do verdadeiro compromisso. Então, não perca a esperança. Confie que se essa pessoa fizer parte do plano de Deus para você, isso acontecerá. Nenhuma quantidade de tempo ou distância pode mudar isso. Mantenha sua fé forte e concentre-se em se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando chegar o momento certo, tudo se alinhará perfeitamente e você olhará para trás e entenderá por que teve que esperar. Enquanto isso, abrace sua jornada. Cada momento, cada provação e cada lágrima estão moldando você. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Suas lutas hoje estão construindo a base para um amor mais forte e resiliente amanhã. Não desista do amor. Mantenha sua fé e confiança no plano de Deus. Ele é o mestre contador de histórias, e sua história de amor está sendo escrita com cuidado e precisão. Os momentos de dúvida e desespero são apenas capítulos de uma narrativa maior que acabará por levar a um relacionamento lindo e gratificante. Quando você está no meio dessa tempestade, é fácil sentir a vontade de desistir. Talvez
você esteja orando por um avanço, por uma bênção, por um sinal de que esse relacionamento está destinado a acontecer. Talvez você sinta que está aguentando há muito tempo e está se perguntando por que Deus não respondeu às suas orações ainda. Mas e se a resposta estiver na espera? E se Deus estiver usando esse tempo para te fortalecer, para preparar vocês dois para algo ainda maior? Pense na história de José na Bíblia. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, acusado falsamente e jogado na prisão. Parecia que tudo estava contra ele, mas ele manteve a fé. E no final, ele não só foi libertado, mas também colocado numa posição de grande poder. Sua jornada foi longa e dolorosa, mas levou a um propósito lindo e gratificante. Sua história de amor também pode ser assim. Não há problema em se sentir frustrado e se perguntar por que as coisas não estão mudando tão rapidamente quanto você gostaria. Mas lembre-se, Deus trabalha em seu próprio tempo, não no nosso. Ele vê o quadro geral, sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Deixe-me contar uma história sobre um amigo meu. Ele estava em um relacionamento que era, na melhor das hipóteses, difícil. Eles discutiam constantemente e pareciam que estavam sempre prestes a terminar. Ele orou para que Deus consertasse o relacionamento ou ajudasse a seguir em frente, mas nada parecia mudar. Ele se sentiu preso, como se estivesse remando naquele barco no meio de uma tempestade sem chegar a lugar nenhum. Mas então, algum dia, algo mudou. Eles começaram a se comunicar melhor, entendendo mais profundamente as perspectivas um do outro. Não foi uma mudança da noite para o dia, mas um processo gradual. Ele percebeu que todos aqueles meses de luta construíram uma base mais sólida para o relacionamento dos dois. Eles aprenderam a enfrentar as tempestades juntos, e isso tornou seu vínculo ainda mais forte. Em momentos de dúvida, lembre-se dos momentos em que Deus foi fiel no passado. Reflita sobre como Deus conduziu você em tempos difíceis. Segure essas memórias como âncoras na tempestade. É importante lembrar que o amor não é apenas um sentimento, é um compromisso. Os sentimentos podem ser passageiros, influenciados pelas circunstâncias e emoções, mas o amor verdadeiro é inabalável, uma escolha de ficar e trabalhar em tempos difíceis. É ver o potencial do seu parceiro, acreditar no futuro que vocês podem construir juntos. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece terrivelmente lento para nós. Ele sabe o que está fazendo. Confie no plano dele, mesmo quando você não consegue ver o caminho a seguir. Continue orando, não apenas para que o relacionamento melhore, mas também por sabedoria, paciência e força para suportar o processo. O diabo adora semear dúvidas para nos fazer questionar as promessas de Deus e o nosso próprio valor. Mas devemos permanecer firmes, enraizados na verdade da palavra de Deus. Ele prometeu estar conosco, nunca nos deixar ou nos abandonar. Ele conhece os desejos de nossos corações e quer nos dar coisas boas. Então, não desista do amor. Espere, porque vocês foram feitos para ficarem juntos. Confie que Deus está trabalhando nos bastidores, orquestrando eventos de maneiras que você nem imagina. As tempestades podem ser violentas, mas não durarão para sempre. Continue remando, continue orando, continue crendo. Seu destino vale a viagem. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 7, nos lembra lindamente. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa passagem ressalta que o amor é resiliente e duradouro. Se você mantém sentimentos por alguém que você acredita não ser feito para você, entenda que o propósito de Deus é te preparar para algo maior. Suporte a dor atual com paciência, pois o tempo de Deus é perfeito e Ele está orquestrando cada detalhe da sua vida. Às vezes a jornada envolve aprender a amar desinteressadamente e a confiar que a pessoa certa entrará em sua vida no momento certo. Mas como podemos seguir em frente quando o peso do amor não realizado pesa sobre nossos corações?
tudo começa com uma decisão consciente de deixar tudo de lado. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 ao 15, nos aconselha: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Isso não significa ignorar o passado, mas sim não permitir que o passado nos ancore. Concentre-se no que Deus tem reservado para você no futuro. Ao fazer isso, você muda seus pensamentos para novos começos e para as promessas de Deus. Seguir em frente é um processo ativo, envolve perdoar a si mesmo e aos outros, libertar-se do passado e abraçar o futuro com esperança. O perdão é crucial. Sem ele, permanecemos acorrentados ao passado, incapazes de abraçar as novas bênçãos que Deus tem para nós. À medida que você dá passos em direção ao seu futuro, Deus trabalha ao seu lado, te ajudando a liberar, deixar para trás o velho e acolher o novo. Essa jornada não é fácil, mas é transformadora. Considere o seguinte: se você está lutando para seguir em frente, pode ser porque ainda não tomou uma decisão firme nesse sentido. Assim como não podemos parar de respirar, não podemos parar de pensar, mas podemos direcionar os nossos pensamentos para novos horizontes. Deus quer que demos o primeiro passo. Ele deseja ação da nossa parte. Ao decidir seguir em frente, nos alinhamos com o seu plano, permitindo que os corações se curem e as nossas mentes sejam renovadas. Pense dessa forma. Seguir em frente é como sair de um quarto escuro para a luz. A escuridão representa as mágoas e decepções do passado, enquanto a luz simboliza o futuro de Deus para você, brilhante, esperançoso e cheio de promessas. Cada passo que você dá em direção à cura e ao desapego, você se aproxima do destino que Deus tem para você. Os planos de Deus para você estão sempre avançando. Ele não vive no passado e nós também não deveríamos viver. Abrace o futuro com fé e confiança no plano de Deus. A dor de deixar ir é real, mas também a alegria é de descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Confie na orientação dele e saiba que Deus está preparando você para um relacionamento que se alinha com a sua vontade divina. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou por que parece que há uma força implacável trabalhando contra o seu relacionamento? Parece que seu relacionamento enfrenta constantemente novos desafios? Meu amigo e minha amiga, você não está sozinho. Muitas pessoas sentem o mesmo. Hoje, quero levar você em uma jornada para descobrir por que Satanás, o diabo, está tão desesperado para ver sua vida amorosa desmoronar e como você pode permanecer forte contra os seus esquemas. Encorajo você a assistir este vídeo até o final, pois compartilho informações cruciais para proteger seu relacionamento, aprofundar sua fé e tenha certeza de que isso te deixará realmente abençoado. Agora deixe-me perguntar, por que o diabo tem tanto medo de relacionamentos bem-sucedidos? Era uma vez um casal amoroso chamado Lara e Cristiano, que eram profundamente comprometidos um com o outro e com sua fé. Eles oravam juntos, apoiavam-se mutuamente e compartilhavam seus sonhos. O relacionamento deles era um exemplo brilhante de esperança e amor para todos. Mas o diabo, sempre ansioso por perturbar as bênçãos de Deus, viu o relacionamento de Lara e Cristiano como um alvo principal. O amor e a fé deles era como uma luz brilhante em sua comunidade, e essa luz ameaçava seus planos sombrios. Cristiano começou a se perguntar se Lara realmente o entendia, enquanto Lara começou a sentir que Cristiano não estava tão comprometido quanto ela. Essas pequenas dúvidas levaram a pequenas divergências. Em vez de serem resolvidos através da comunicação, estes problemas começaram a agravar-se. O que começou como uma simples discussão sobre finanças
transformou-se num acalorado debate sobre os seus planos futuros. Os maus entendidos se multiplicaram, transformando-se em acusações e atitudes defensivas. As conversas vibrantes e alegres que antes compartilhavam tornaram-se tensas e tensas. O calor e o riso que definiam o relacionamento deles pareceram desaparecer, substituídos por uma frieza crescente. Amigos e familiares notaram a mudança. Lara e Cristiano, que antes eram o casal que todos admiravam, começaram a se afastar das atividades sociais, sua conexão ofuscada pela distância cada vez maior entre eles. O estresse dos conflitos não resolvidos afetou seu bem-estar emocional e espiritual. Suas orações pareciam não ser respondidas e sua fé começou a vacilar. Mas no meio dessa turbulência, ocorreu um ponto de viragem. Durante uma discussão particularmente dolorosa, Lara desabou e clamou a Deus por ajuda. Vendo a dor dela e refletindo sobre as lutas que compartilhavam, Cristiano sentiu uma profunda convicção de buscar a intervenção de Deus. Juntos, eles decidiram voltar a focar em Deus, buscando sabedoria, orientação e, através da oração e aconselhamento, seguir a vontade de Deus. Com tempo e esforço, começaram a abordar as causas profundas do seu conflito. Eles aprenderam a comunicar-se abertamente, a perdoar um ao outro e a reconstruir a confiança. A jornada deles através dessas provações fortaleceu e curou seu relacionamento. Eles descobriram novas profundezas de amor e resiliência. No final, a história deles se tornou um exemplo inspirador de como a fé e a perseverança podem transformar um relacionamento, mesmo diante das adversidades. Embora Satanás tentasse destruir a sua fé, Deus transformou as suas provações num testemunho poderoso de amor e força divina. A história deles tornou-se uma fonte de encorajamento para outras pessoas que enfrentam momentos difíceis. Meu amigo e minha amiga, e se eu te dissesse que muitas pessoas desconhecem o plano do diabo para destruir sua vida amorosa? Muitas pessoas não têm ideia do incrível potencial que Deus colocou em seus relacionamentos. Elas não percebem que Deus pode aproveitar o seu amor e unidade para alcançar coisas extraordinárias. Imagine se você entendesse o quão poderoso o seu relacionamento pode ser, como ele poderia se tornar uma força para o bem, trazendo mudanças e tocando vidas de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis. Muitas pessoas não sabem que as próprias forças que ameaçam a sua vida amorosa estão escondidas à vista de todos, pois 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: Assim, Satanás não será capaz de se aproveitar de nós, pois conhecemos os planos dele. Muitas pessoas vivem as suas vidas completamente inconscientes de que Satanás, o mestre do engano, tem uma estratégia específica para destruir o amor e a unidade que Deus abençoou. Não se trata apenas dos argumentos ou mal-entendidos que você enfrenta. Trata-se de um ataque orquestrado ao cerne de sua conexão com a pessoa que você ama. Reconhecer isso é o primeiro passo para evitar que seu relacionamento seja destruído. O que mudaria se você soubesse como revidar? Você não gostaria de descobrir a verdade e proteger o amor que tanto significa para você? Agora deixe-me expor a razão surpreendente pela qual o diabo quer arruinar seu relacionamento. Deixe-me levá-lo de volta ao início, onde Satanás lançou seu primeiro e mais devastador ataque à família que o próprio Deus havia criado. Adão e Eva, o primeiro casal, viviam em perfeita harmonia um com o outro e com Deus. O relacionamento deles era puro, intocado pelo pecado e repleto de uma conexão divina que Satanás considerava profundamente ameaçadora. Satanás, sempre temeroso do que o povo de Deus poderia realizar quando unido, elaborou um plano astuto para destruir essa primeira família. Ele sabia que enquanto Adão e Eva permanecessem devotados a Deus e um ao outro, o seu relacionamento seria inquebrável, uma força poderosa para o bem no mundo. Então, ele os apresentou ao pecado, a única coisa que poderia destruir sua unidade e destruir a confiança que ambos compartilhavam consigo mesmos e com Deus. Essa história é uma ilustração poderosa de como o diabo opera. Observe que Satanás não os atacou com força bruta ou mentiras descaradas. Em vez disso, ele introduziu a dúvida. Ele plantou uma semente de desconfiança na mente de Eva sobre a bondade e as intenções de Deus. Deus realmente disse? Ele perguntou. Ele distorceu deliberadamente as palavras de Deus para criar confusão
e suspeita na mente de Eva. Esse engano sutil levou Eva a questionar o próprio fundamento do seu relacionamento com Deus, e ela e Adão fizeram uma escolha que alteraria o curso da história. Eles comeram o fruto proibido, e naquele exato momento, o pecado entrou no mundo, quebrando a unidade perfeita que antes tinham com Deus e entre si. Agora, essa história mostra o modelo da estratégia de Satanás para destruir relacionamentos. Ele introduz dúvidas, promove o engano e encoraja a desconfiança entre as pessoas. Você sabia que é exatamente assim que o diabo opera hoje? Ele sussurra mentiras em nossas mentes, nos fazendo questionar as intenções e o amor daqueles de quem gostamos, e por fim, nos leva por um caminho de divisão e relacionamentos rompidos. Agora, você acha que se Satanás fosse ameaçado pela primeira família do mundo, ele não seria ameaçado por nenhum outro relacionamento lindo que Deus está levantando hoje? Meu amigo e minha amiga, esta é a verdadeira razão pela qual Satanás deseja desesperadamente que o seu relacionamento falhe. Quero desafiar você hoje a não ceder aos truques do diabo. Você prefere que Deus te guie ou prefere ceder ao medo e deixar que Satanás destrua seu relacionamento? Meu amigo e minha amiga, o objetivo de Satanás é simples: roubar, matar e destruir. Não se trata apenas de danos físicos, inclui o dano emocional e espiritual que ele procura infligir ao seu relacionamento. O diabo sabe muito bem que a confiança é a base de qualquer relacionamento forte. Então ele começa plantando pequenas sementes de dúvida em sua mente. Isso acontece quando você começa a fazer perguntas como: será que meu marido ou minha esposa realmente me ama? E se ele ou ela estiver escondendo algo de mim? Será que ele ou ela está me traindo? Esses pensamentos, se não forem controlados, podem se transformar em suspeitas, envenenando a confiança que antes mantinha seu relacionamento unido. Outra arma poderosa que o diabo usa para derrubar um relacionamento é o medo. Ele usa isso para ampliar cada pequeno problema do seu relacionamento, fazendo com que pareça uma montanha intransponível. Medo da rejeição, medo da traição, medo do futuro. Todas essas são ferramentas que ele usa para fazer você questionar seu relacionamento e seu valor diante da pessoa certa dada por Deus. Quando o medo se instala, ele rapidamente introduz outra ferramenta: a má comunicação. Você já teve uma conversa simples que se transformou em uma grande discussão? Esse é o objetivo do diabo, que ele sempre introduz falhas na comunicação em um relacionamento. A falta de comunicação faz com que o seu parceiro ou sua parceira ouça algo que você não está dizendo. O diabo prospera com a falta de comunicação. Ele adora distorcer suas palavras e intenções, causando mal-entendidos que levam a conflitos desnecessários entre você e seu parceiro. Quando a comunicação é interrompida, é mais fácil para ele criar uma barreira entre vocês dois. Outra maneira pela qual o diabo procura arruinar um relacionamento hoje é através da distração. Meu amigo e minha amiga, o diabo sabe que um relacionamento requer foco e atenção para prosperar. Então ele tentará distraí-lo com qualquer coisa que te afaste do seu parceiro. Ele pode usar o trabalho, os hobbies, outras pessoas e até coisas boas, como ajudar os outros, para distraí-lo de passar o tempo adequado com aquela pessoa que você realmente ama. Antes que você perceba, a conexão que você compartilhou começa a se enfraquecer. Embora as táticas do diabo sejam poderosas, elas não são imbatíveis. O amor e a verdade de Deus são muito mais fortes. Devemos permanecer vigilantes, protegendo os nossos corações e mentes contra os esquemas do diabo. A melhor defesa contra os ataques é um alicerce firme na confiança em Deus e nos relacionamentos com os quais Ele nos abençoou. Então, quero que você considere como pode fortalecer seus próprios relacionamentos. Não deixe a dúvida e o engano criarem raízes. Em vez disso, busque a sabedoria de Deus, comunique-se abertamente com aqueles que você ama e mantenha seu relacionamento ancorado na verdade da palavra de Deus. Ao fazer isso, você poderá resistir às tentativas do diabo de destruir o que Deus uniu. Ancore seu relacionamento em Deus. Faça dele o centro de tudo o que você faz. Orem juntos, estudem a Bíblia juntos e busquem a orientação de Deus em cada decisão. Quando Deus é o seu alicerce, você permanece forte contra os ataques do diabo. Não se esqueça de se comunicar sempre com amor e paciência. Satanás quer que você reaja com raiva. Em vez disso, opte por ouvir, compreender e falar com bondade.
Proteja o seu coração e a sua mente, enchendo-os com a verdade de Deus e não com as mentiras de Satanás. Ao fazer isso, lembre-se de perdoar rápida e totalmente, e recuse-se a permitir que a falta de perdão destrua seu relacionamento. Fiquem conectados com vocês dois e com Deus, reservando tempo um para o outro, para que nada possa separá-los. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O que Deus está realmente dizendo sobre essa pessoa em sua vida? Antes de tomar uma decisão precipitada, pergunte-se: qual é a posição de Deus em tudo isso? Muitas vezes tomamos decisões precipitadas que parecem certas no momento, mas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para as nossas vidas. Você já parou um momento para realmente perguntar a Deus o que Ele pensa sobre essa pessoa? Será que você está apenas seguindo seus próprios sentimentos? Veja, Deus está sempre falando com você, sussurrando em seu ouvido, mas talvez você não tenha ouvido com atenção. Talvez você esteja esperando uma voz alta e estrondosa, mas Deus muitas vezes escolhe maneiras mais silenciosas de transmitir a sua mensagem. Pode ser através de um pensamento inesperado, de um sentimento ou mesmo da própria inquietação em seu coração que simplesmente não te deixa em paz. Você pode estar frustrado, sentindo-se preso, perguntando-se por que ainda está esperando por esse alguém quando tudo ao seu redor está gritando: siga em frente. Mas o detalhe é o seguinte: Deus sabe exatamente o que está fazendo e às vezes Ele quer que você aguente firme, não porque Ele se esqueceu da sua dor, mas porque Ele vê um quadro mais amplo que você ainda não consegue ver. Deus se preocupa profundamente com você. Apocalipse capítulo 3, versículos 19 e 20 nos diz: aqueles a quem amo, eu repreendo e disciplino. Isso significa que Deus está refinando você através disso, falando com você mesmo em sua confusão, tentando moldá-lo e levá-lo a um lugar em que você confie plenamente em seu plano. Então, se você está se sentindo preso, como se não houvesse uma maneira óbvia de deixar esse relacionamento ou nenhum bom motivo para ir embora, talvez isso seja um sinal por si só. Talvez Deus esteja dizendo: espere só mais um pouquinho. Você não pode perceber agora, mas Deus conhece o propósito por trás de cada luta e de cada lágrima. E não há problema em ficar confuso. Não há problema em questionar. Mas não deixe que a sua dor atual o faça perder de vista as bênçãos futuras que Deus tem reservadas. Quando você sente que não consegue encontrar uma maneira conveniente de parar e cada passo em direção à saída parece bloqueado, isso pode ser Deus lhe dizendo para não desistir ainda. Ele pode estar lhe mostrando que há algo melhor pela frente se você permanecer e confiar nele. Pergunte a si mesmo: por que é tão difícil partir? Porque você ainda sente uma conexão que não quer romper. A verdade é que quando Deus não lhe dá paz na sua decisão de sair de um relacionamento, não é porque Ele quer que você sofra. É porque Ele sabe o que está por vir e é maior do que você pode imaginar. É por isso que você se sente inseguro, porque não consegue encontrar a paz que procura, porque Deus está dizendo: agarre-se a essa pessoa, eu tenho um plano para vocês dois. Ao ver esses sinais, não entre em pânico. Saiba que Deus está com você, te guiando, mesmo quando o caminho não faz sentido. Aguente firme e confie que Ele tem um motivo para mantê-lo onde está, porque no seu tempo perfeito, tudo se encaixará. Talvez você esteja pensando em abandonar essa pessoa em sua vida, afinal ela não é quem você imaginou que seria. A realidade de quem ela é agora não corresponde à visão que você já teve em seu coração, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Pense em José. Ele estava pronto para deixar Maria, em silêncio. Aos seus olhos não havia razão para esperar. A situação dela parecia vergonhosa e cada pensamento lógico lhe dizia para desistir. Mas Deus tinha planos diferentes. Uma noite, no silêncio do seu sono, Deus enviou um anjo em sonho. O anjo disse: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Foi um momento que mudou tudo. Deus estava dizendo: espere, José, não desista. Há mais nesta história do que seus olhos podem ver. Quando Deus fala, muitas vezes Ele o faz no silêncio dos nossos corações. Se você estiver vendo sinais, não os ignore.
mesmo que a realidade atual pareça longe da promessa. Lembre-se de que a visão de Deus sempre se concretiza, assim como aconteceu com José. Veja, José não conhecia o quadro completo. Ele não viu o Salvador que Maria carregava consigo. Tudo o que ele sabia era o escândalo, os boatos e a incerteza do que estava por vir. Mas Deus sabia. Deus tinha um plano maior do que José jamais poderia imaginar, e é por isso que ele enviou o sonho. Ele precisava que José ficasse. Ele precisava que ele confiasse, aguentasse e fizesse parte de algo muito maior do que ele entendia naquele momento. E talvez seja onde você está agora. Você está diante de uma situação que parece impossível. Você está se perguntando por que deveria ficar, por que deveria aguentar. Mas olhe mais de perto. Há sinais que Deus está mostrando a você? Existem sonhos e sussurros em seu espírito que lhe dizem que há mais coisas em jogo? Lembre-se, Deus não desperdiça nada. Cada sonho, cada visão, cada cutucada silenciosa em seu coração, existe uma razão. Deus pode estar usando esses sinais para lhe dizer para não desistir ainda, para esperar um pouco mais, como ele disse a José. Porque assim como a obediência de José gerou o Salvador, sua paciência e sua disposição de perseverar também poderão produzir algo incrível. Você pode não ver a plenitude do plano, mas confie que Deus vê. Deus não está pedindo que você espere sem motivo. Ele está perguntando por que vê algo que você não consegue. Assim como ele sabia que Maria carregava Jesus, Deus sabe o que essa pessoa carrega dentro dela e sabe que o seu papel na vida dela é crucial neste momento. Você pode ver suas falhas, mas Deus vê seu futuro. Você pode ver os erros deles, mas Deus vê o potencial deles. Então, quando esses sonhos vierem, não os descarte. Quando você sentir vontade de persistir, mesmo quando não faz sentido, saiba que é Deus trabalhando nos bastidores, assim como fez com José. Ele está lhe dizendo, não tenha medo, não desista, há mais do que você pode ver. Confie nos sonhos, confie na sua voz e saiba que quando Deus diz espere, é porque algo lindo está se desenrolando, mesmo que ainda não seja visível. Assim como José, a sua fé em persistir pode ser a chave para algo que muda tudo. Deus frequentemente usa pessoas para transmitir sua mensagem. Às vezes você pode se ver cercado por vozes, amigos, familiares, até mesmo aquela pessoa aleatória que você conhece na loja, todas dizendo a mesma coisa. Espere, não solte. E você se pergunta, por que ainda estou aqui? Por que não posso simplesmente ir embora? Mas o problema é o seguinte, quando você continua ouvindo a mesma mensagem de lugares diferentes, não é apenas coincidência. Isto é Deus falando através deles. Deus muitas vezes usa pessoas para transmitir sua mensagem quando estamos muito perdidos em nossas lutas para ouvir sua voz diretamente. Quando todos ao seu redor, pessoas em quem você confia, pessoas que realmente se importam, continuam lhe dizendo para não desistir, isso não é apenas a voz delas, é a sua voz. Pense nisso. Você se pergunta, por que ainda estou aqui? Por que estou aguentando? Mas deixe-me contar uma história que pode lhe dar as respostas que você está procurando. Conheça Sara. Ela conheceu o marido num acampamento cristão quando ambos eram jovens, cheios de sonhos e profundamente apaixonados por Deus e um pelo outro. Eles construíram uma vida juntos ao longo de 12 lindos anos, mas então o inimaginável aconteceu. Sara descobriu a infidelidade do marido. Seu mundo foi destruído em um momento. Tudo em que ela acreditava, cada promessa, cada oração, parecia desmoronar ao seu redor. Ela ficou deitada no chão do quarto, sentindo-se quebrada e sozinha, perguntando a si mesma, meu casamento acabou? Existe alguma razão para esperar? Mas ali mesmo, na hora mais sombria, a voz de Deus rompeu o silêncio. Não foi alto, não foi dramático. Foi um sussurro suave que perguntou, seu casamento acabou? Antes que pudesse pensar, Sara se viu respondendo, não. Era como se a palavra viesse de algum lugar dentro dela, um lugar que ela nem sabia que existia. Foi um sussurro de esperança no meio do desespero, uma luz no túnel mais escuro. Ela não sabia o que fazer a seguir. Ela se sentiu perdida, com o coração partido em 1000 pedaços. Então ela orou novamente. Senhor, o que eu faço agora?
Os dias se passaram e parecia que o próprio céu havia ficado em silêncio. Mas então, certa manhã, Sara tomou uma decisão. Ela decidiu que não importava o quão difícil fosse, ela amaria seu marido incondicionalmente. Não porque ele merecesse naquele momento, mas porque Deus havia pedido a ela. Ela o amava com um amor que vinha direto do coração de Deus. Ela orou por ele, perdoou todos os dias e escolheu acreditar na possibilidade de cura, mesmo quando tudo ao seu redor parecia quebrado, sem possibilidade de reparo. Suas filhas de 8 e 5 anos viram tudo. Elas viram suas lágrimas, ouviram suas orações e sentiram sua dor, mas também viram a sua fé, a sua crença inabalável de que Deus estava a trabalhar, mesmo quando nada parecia mudar. Elas dançaram canções de adoração na sala de estar, cantaram louvores juntos e oraram pelo pai todas as noites. Sua filha mais velha, com os olhos cheios de esperança, sussurrava: "Mãe, papai voltará para casa um dia. Eu simplesmente sei disso." E então um dia aconteceu. Do nada o marido de Sara ligou. Ele queria voltar para casa. Sua filha correu até ela com os olhos arregalados de excitação e gritou: "Mãe, nossas orações funcionaram. Papai está voltando para casa." Naquele momento tudo mudou. A dor, a espera, as lágrimas, tudo valeu a pena. Deus agiu de maneiras que Sara não conseguiu ver, em lugares que ela nem sabia que existiam. Sua família, antes despedaçada, estava sendo reconstruída pelas mãos amorosas de Deus. Mas não foi um caminho fácil. Demorou mais de 4 anos perseverando quando cada parte dela queria desistir. 4 anos confiando em Deus quando ela não conseguia ver o fim. 4 anos de amor na fé, não porque fosse fácil, mas porque Deus lhe pediu para ficar. E hoje o casamento de Sara está mais forte do que nunca. O marido dela está de volta em casa e juntos reconstruíram o que estava quebrado. Mas, mais do que isso, Sara descobriu uma verdade mais profunda, que Deus é o suficiente. Que às vezes, quando Deus diz espere, é porque Ele está preparando um milagre, algo tão lindo que você nem consegue imaginar estando no meio da tempestade. Então, se você está se perguntando se deve desistir ou esperar, considere a história de Sara. Às vezes, Deus nos pede para ficar, não porque Ele queira que soframos, mas porque Ele está trabalhando em algo muito maior do que jamais poderia sonhar. Ele conhece o fim desde o início e sabe que sua história ainda não acabou. Confie nele. Não desista só porque a noite está escura. O amanhecer está chegando. E quando isso acontecer, você verá que tudo, cada lágrima, cada oração, cada noite sem dormir, estava levando você a um lindo novo começo. Espere, porque Deus ainda não terminou a obra dele em você. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Quando Deus escolhe alguém para você, há sinais tão claros que cortam o barulho de nossas vidas ocupadas. Vamos mergulhar nas maneiras pelas quais Deus revela seu parceiro destinado e por que é tão importante prestar atenção. Você já teve esse pressentimento imediato sobre alguém? Aquela sensação inexplicável de que essa pessoa deve ser uma parte significativa da sua vida? Muitos descartam isso como mera emoção, mas é uma das maneiras mais profundas pelas quais Deus se comunica. As pessoas costumam compartilhar histórias de conhecer alguém e apenas saber no fundo do seu coração que essa pessoa deve ser seu cônjuge. Isso não é apenas coincidência, é uma intervenção divina. Deus nos fala através do Espírito Santo que habita em nós. Quando você sente aquela inquietação inexplicável ou uma forte sensação de paz em relação a alguém, é o Espírito Santo tentando chamar a sua atenção. Esse instinto é a maneira de Deus de te guiar, especialmente quando você está profundamente conectado a Ele. É crucial cultivar um relacionamento com Deus para que você possa reconhecer esses incentivos de Deus. No mundo de hoje, cheio de distrações e enganos, muitas pessoas perderam a fé em conceitos como amor à primeira vista. Mas lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Quando Ele está guiando você, o que pode parecer impossível para o mundo se torna muito real. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso inclui o caminho para encontrar o seu cônjuge. Sua intuição nem sempre se alinha com a sua ideia de um parceiro perfeito.
Essa pessoa pode não se encaixar em suas noções ou fantasias pré-concebidas, mas confie na sabedoria de Deus sobre a sua. Nem todas as histórias de amor começam com fogos de artifício. Às vezes, o amor é uma chama que queima lentamente e se fortalece com o tempo, com a orientação de Deus revelando o tesouro diante de você. Deus também usa as circunstâncias para revelar a sua vontade. Você pode se encontrar cruzando repetidamente com alguém ou trabalhando juntos de maneiras que parecem orquestradas. Essas coincidências divinas são muitas vezes a maneira de Deus de te guiar em direção ao parceiro pretendido. A Bíblia nos lembra em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Porque eu conheço os planos que tenho para vós, palavra do Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para vos dar o futuro e esperança. O plano de Deus para o seu futuro inclui o parceiro certo que caminhará ao seu lado na fé. É importante envolver sua comunidade espiritual. Deus muitas vezes fala através do conselho sábio das pessoas da sua igreja. Quando amigos ou mentores piedosos afirmam as qualidades que veem em alguém que você está considerando, leve a sério suas ideias. Provérbios capítulo 11, versículo 14 nos diz: Onde não há orientação, cai o povo, mas na abundância de conselheiros há segurança. Sua comunidade pode te ajudar a discernir a voz de Deus em meio às suas emoções. A paz é um indicador significativo. Quando você está com a pessoa que Deus escolheu para você, haverá uma profunda sensação de paz, mesmo em meio aos desafios da vida. Essa paz que transcende a compreensão é a afirmação de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você pode ter orado por um tipo específico de pessoa, com características ou qualidades particulares, mas o plano de Deus pode ser diferente. Às vezes estamos tão fixados em nossas próprias expectativas que ignoramos as maneiras sutis, mas profundas, pelas quais Deus se comunica. Muitas vezes procuramos grandes sinais, uma voz celestial, uma visão milagrosa ou uma mensagem escrita no céu. Mas os caminhos de Deus são muitas vezes simples e naturais, se misturando perfeitamente em nossa vida cotidiana. Se você se encontra frequentemente nos mesmos lugares que essa pessoa, notando-a no meio de uma multidão, é uma forte indicação de que Deus está tentando chamar sua atenção. O universo, sob o controle de Deus, alinha os eventos de tal forma que você não pode deixar de notar. Deus não desperdiça seus esforços em decorrências aleatórias. Se Ele está colocando alguém em seu caminho repetidamente e instilando pensamentos de parceria potencial em seu coração, não é algo para descartar levianamente. Essa presença consistente é um sinal da mão de Deus em ação. Não espere pelo 10º encontro para reconhecer o que Deus tem mostrado a você o tempo todo. Algumas pessoas têm a sorte de reconhecer esses sinais cedo, enquanto outras perdem sua oportunidade de ouro, esperando por um milagre inconfundível. Considere a história de Ruth e Boaz. Ruth, uma estrangeira em uma terra estranha, sempre se encontrava no campo com Boaz. Não foi mera coincidência, era a providência de Deus em jogo. Boaz notou a diligência e bondade de Ruth, e por meio dessas interações aparentemente comuns, o plano extraordinário de Deus se desenrolou. O encontro de Ruth e Boaz não foi um acidente, mas uma configuração divina que levou a um legado que acabaria por incluir o rei Davi e o próprio Senhor Jesus. Os sinais de Deus podem ser sutis, mas poderosos. Eles geralmente vêm por meio de encontros repetidos, uma forte convicção interior ou até mesmo pensamentos persistentes sobre alguém. Estes não devem ser ignorados. Eles são a maneira de Deus de te guiar em direção ao seu plano. Reflita sobre sua vida. Você já experimentou esses sinais? Alguém tem cruzado o seu caminho mais do que parece natural? Ouça essa voz interior, o Espírito Santo, te levando a prestar atenção. É crucial permanecer aberto e sensível à liderança de Deus. Às vezes ficamos tão envolvidos em nossos desejos e sonhos que perdemos o que Deus está nos mostrando. Ore por discernimento e clareza. Peça a Deus para abrir seus olhos, para ver seu plano e seu coração para aceitar sua vontade. Confie que o tempo de Deus é perfeito e seus métodos, embora às vezes misteriosos, são sempre para o seu bem. Lembre-se, Deus é especialista em unir pessoas para um casamento. Ele conhece você intimamente, entende suas necessidades mais profundas e deseja o melhor para você. Quando Ele escolhe alguém para você, os sinais estarão lá. Você sentirá isso em seu espírito.
Verá em seus encontros repetidos e reconhecerá através dos pensamentos consistentes que ele coloca em sua mente. Não negligencie esses sinais e não deixe que suas noções pré-concebidas obscureçam o seu julgamento. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos e os seus planos são sempre perfeitos. Se você ainda estiver incerto, busque a confirmação por meio da oração e do conselho de amigos ou mentores sábios e piedosos. Eles podem fornecer conselhos e perspectivas que você pode perder. A jornada para encontrar a pessoa certa que Deus escolheu para você nem sempre é simples, mas sempre vale a pena. Seja paciente, permaneça fiel e permaneça aberto à orientação de Deus. Agora sejamos realistas. Todos nós, às vezes, desejamos que Deus nos envie uma mensagem de texto ou um e-mail, deixando claro quem é a pessoa escolhida. Mas mesmo que ele fizesse isso, muitos de nós ainda poderíamos resistir, preferindo nossas próprias escolhas às dele. É aqui que a comunicação sutil, mas poderosa de Deus entra em jogo. Quando você sente essa paz profunda com alguém, muitas vezes essa é a maneira de Deus de mostrar a você que essa pessoa pode ser a pessoa certa. Outro sinal significativo é a bondade sem expectativa. Imagine o seguinte: alguém se esforça para tornar seu dia mais brilhante, não porque queira algo em troca, mas simplesmente porque se importa. Esse tipo de bondade altruísta é raro e precioso. É um reflexo do amor de Deus, um amor que não busca nada além de sua alegria e bem-estar. Você pode estar pensando, mas muitas pessoas são gentis sem esperar nada em troca. Como eu sei que isso é diferente? É verdade que a bondade é uma característica maravilhosa que muitas pessoas exibem. No entanto, quando é combinado com essa paz interior e um sentimento consistente em seu coração de que essa pessoa é especial, isso é um sinal que vale a pena prestar atenção. Vamos mergulhar mais fundo. Às vezes, Deus coloca pessoas em nossas vidas que estão dispostas a fazer grandes esforços por nossa felicidade. Esses indivíduos são joias raras e sua presença geralmente vivem com um senso de tempo divino. Elas entram em sua vida exatamente quando você mais precisa delas, oferecendo apoio, amor e bondade sem amarras. Esse tipo de relacionamento parece diferente, porque não é apenas sobre o que elas fazem por você, mas sobre a profunda conexão e paz que você sente quando está com elas. Quando você experimenta esse tipo de conexão divina, percebe que não se trata apenas dos grandes gestos ou grandes momentos. É sobre os atos cotidianos de amor e bondade que refletem o caráter de Deus. São as pequenas coisas que importam. A maneira como essa pessoa ouve você, a maneira como te apoia sem julgamento, a maneira como te encoraja a se aproximar de Deus. A pessoa escolhida por Deus para você refletirá seu amor em suas ações. Ela irá desafiar você a ser melhor, te inspirar a crescer em sua fé e caminhar com você em sua jornada espiritual. A presença dela em sua vida será um lembrete constante da bondade e fidelidade de Deus. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. Você pode se sentir impaciente ou inseguro, mas confie que Deus sabe o que está fazendo. Quando você encontrar a pessoa que Ele escolheu para você, esses sinais se tornarão claros. Você sentirá essa paz em comum, experimentará essa bondade altruísta e reconhecerá a conexão divina que diferencia essa pessoa. Fique em oração e atento. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e seus planos são sempre para o nosso bem. Quando Ele escolhe alguém para você, Ele tornará evidente para você através desses belos e inconfundíveis sinais. Confie na orientação de Deus, e você verá a sua mão trabalhando em seus relacionamentos, levando você àquele que Ele preparou perfeitamente para você. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.